noite, Flávia. Tudo bom? Boa noite, Caio. Tudo bem contigo? Pessoal, eu estou com a Flávia, procuradora do Estado de Santa Catarina, nossa ex-aluna e hoje professora aqui do curso, tem nos dado, continua nos dando orgulho agora enquanto professora, né? Desempenhado muito bem o seu trabalho aqui junto com o curso. Hoje a gente vai conversar sobre a preparação da Flávia, entender um pouco o que foi que ela fez, né, para ter êxito na preparação dela para a Procuradoria de Santa Catarina e também tentar entender alguns aspectos de mentalidade da Flávia, né? Como que ela teve um comportamento mental diante de algumas situações que são comuns na vida do concurseiro, né? Todos nós sabemos. Então, vou iniciar, Flávia, nossa conversa aqui, te questionando, te perguntando, quando foi que você decidiu ser procuradora do Estado? Isso veio de família? Você teve esse insight durante a faculdade? Conta um pouco para a gente aí do teu background. Na verdade, eu não escolhi ser procuradora, eu fui escolhida pela procuradoria. Eu trabalhei muito tempo como assessora de gabinete no Tribunal de Justiça, então, na verdade, eu estudava para a magistratura. Não tinha essa... Na verdade, eu não tinha nem o conhecimento de que tem pessoas que realmente se dedicam apenas para concursos de procuradoria, ou de Estado, ou de municípios, né? Então, eu iniciei a minha preparação para a magistratura, até porque em Santa Catarina nós temos com muito mais frequência concursos para magistratura, né? Então, eu via uma probabilidade, né, de conseguir uma vaga com mais facilidade, porque até então, nosso último concurso para a PGE havia sido 10 anos atrás, né? Então, não tinha essa perspectiva tão boa quanto a da PGE. Mas, eu sim, trabalhava também numa vara de fazenda pública, então já tinha uma admiração pelo trabalho da PGE, e não que não fosse uma carreira que eu não gostaria de integrar, mas realmente, como eu te falei, era mais uma questão, assim, de probabilidade mesmo. E aí, quando abriu o edital, eu passei, então, a focar nas minhas principais deficiências que vinham do estudo da magistratura, enfim, aprofundar essas questões mais direcionadas para a fazenda pública, e acabou que deu certo, né? E aí, a partir daí, para as próximas fases, foi uma preparação totalmente dedicada para a PGE, mas foi assim, meio que pelo destino mesmo, e na minha família também ninguém era da área do direito, então era um caminho ainda não transitado por mim ou por familiares, né? Eu fui descobrindo à medida que as fases aconteciam e que as situações iam aparecendo, né? Então, eu tive que desbravar e fui aprendendo com a prática, né? Não teve muita, enfim, não tinha com quem me consultar, nem nada, então, fui aprendendo na tentativa e erro, e acabou que deu certo, e estou bem Entendi. na carreira agora. Show de bola. Foi seu primeiro concurso de procuradoria, então? De procuradoria, sim. Eu havia feito, durante o concurso da PGE, concursos para PGMs, porque contava como título, né, aprovação em concurso para PGM. Então, eu acredito que tenha feito uns dois, assim, mas sem a intenção de assumir mesmo, realmente só para contar como título. Entendi. Essa tua preparação para a magistratura durou quanto tempo? Então, eu já vinha estudando há um tempo para concursos de tribunais técnicos judiciários, que era o cargo que eu ocupava, né, com gratificação para assessoria, analista judiciário, então já vinha de um tempo, mas que eu comecei realmente a focar, a fazer o meu cronograma e estudar de uma forma mais inteligente foi a partir de 2017, quando abriu um edital para juiz aqui do TJ de Santa Catarina. Então, eu sabia que eu não ia ser aprovada, mas assim que o edital foi lançado, eu comecei a estudar, né? Eu sabia que naquele concurso não ia dar, mas aí, a partir dali, não parei mais, né? E aí, abriu a PGE de Santa Catarina em 2018. Então, eu já vinha formando a base ali, claro, desde os concursos anteriores, mas de uma forma mais direcionada, realmente, a partir de 2017, com esse concurso da magistratura estadual. Uhum.
Então, você só fez concursos em Santa Catarina, fez o TJ de Santa Catarina e a PGE de Santa Catarina. Você não viajou para fazer outros, não? Não, não viajei porque, enfim, meu marido já estava estabelecido aqui, eu não tinha nenhuma pretensão de sair do estado, né? A minha família está toda aqui. Então, como eu também já tinha um cargo aqui, né, não era, claro, nenhum de procuradoria, nem magistratura, mas já era um cargo que me dava uma estabilidade por aqui, eu optei por ficar aqui, né? Então, se não desse PGE Santa Catarina, eu ia continuar tentando na magistratura, mas sempre aqui no estado. Entendi. Então, a tua opção foi mais territorial do que propriamente de carreira, né? Na verdade, são É. duas formas de enxergar aí a carreira fim. Às vezes você diz assim, não, eu quero ser promotor, quero ser procurador, seja onde for, ou eu quero ser qualquer coisa no meu estado. Né? São duas variáveis que guiam a decisão do concurseiro sobre a carreira fim, né? Flávia, essa tua preparação de base para a magistratura que você falou, conta para a gente como foi que você fez isso. Você utilizou livros, você utilizou PDFs, o que você fez para essa preparação de base? Como eu realmente desbravei esse caminho, eu não tinha muito acesso nem a cursos, nem, enfim, eu não sabia de que forma eu poderia me preparar. Então, eu iniciei estudando por sinopses, eu comprava as da Juspodium e comecei a me preparar assim. E aí, à medida que eu via uma certa dificuldade em algumas disciplinas, ou nas mais complexas, como direito constitucional, direito civil, que são mais extensas e que realmente fica um pouco mais complicado estudar por sinopse, eu adquiri algumas doutrinas e a partir dali eu ia estudando meio de capa a capa, assim, eu acho que meu método não é o mais eficiente, porque não é o mais rápido, mas foi eficaz no meu caso, né? Eu gosto muito de esgotar uma determinada disciplina, não consigo estudar um dia uma disciplina, outro dia outra disciplina, e isso é meio, acho que, para tudo, porque mesmo um filme, uma série, eu não consigo parar na metade, eu tenho que ir até o final, e nos estudos era assim também. Então, assim, não sei se eu sou muito exemplo, mas, assim, no meu caso foi eficaz, e eu acho que é um ponto importante a gente destacar que o aluno deve respeitar a sua individualidade. É claro que um método que vem sendo já pregado há algum tempo, é claro que ele tem um respaldo, né, que ele já tem aí uma confirmação empírica, mas se o aluno não consegue se adaptar, ele precisa respeitar a individualidade, né, porque o que é mais importante, além do método, é ter a constância, e em um método que você não consegue se adaptar, não vai ter essa constância, né, você não vai se sentir motivado, você não vai ver resultado. Então, muito mais importante que adotar um método do momento, ou que está sendo, enfim, adotado pelos seus colegas, é respeitar a sua individualidade e seguir um método que você consiga ter constância. Eu acho que isso é o mais importante. Concordo em número, gênero e grau, viu, Flávia? E o meu caso, pessoal, é parecidíssimo com o teu. Eu também estudei disciplinas inteiras, no máximo 2 disciplinas, e na minha época, né, que eu sou um pouco mais antigo, ali, geração 2013, 2014, nem cursos tinham, né? Então, realmente, eram livros esquematizados para concursos, sinopses, etc. E eu fazia exatamente o que tu fazia. Eu estudava livros de capa a capa. A gente vai já conversar sobre como é esse estudo, né? Mas eu também utilizava essa forma de estudar. Outra coisa que eu digo, e concordo contigo, corroborando o que você falou, é a história da individualidade do aluno, né? Eu sempre falo para os meus alunos, você é que deve dominar o método, não é o método que deve te dominar. Então, você é que tem que empregar as ferramentas e as maneiras de estudar que te tornem uma pessoa eficiente no estudo, que te deixem confortáveis durante a preparação para concurso, que precisa ser uma preparação extensa, uma preparação constante, né? Como você bem falou. Então, o que eu utilizo aqui no curso, eu sempre falo isso, é o princípio do conforto. Eu não vou chegar para um aluno e dizer assim, ó, você
deve estudar assim ou assado. Primeiro, eu entendo o que o aluno faz, o que ele está estudando, se ele tem resultados, e eu vou tentando ajustar o método do aluno a partir do que ele já me traz. E, obviamente, que quando necessário. Se ele me disser que estuda de cabeça para baixo, escutando rock, e está fazendo 90% das provas, eu não vou mexer no método dele. Por quê? Porque o que vale é o aprendizado e o que vale é o resultado, independente do método. Por isso que aqui no Temas a gente não... Você não vai ver nunca a gente dizendo assim, a fórmula do Temas ou o método do Temas. É sempre o método do aluno e a gente intervém quando necessário, né? Eu sempre digo que o curso e o aluno são uma dupla, formam uma dupla. O curso vai te trazer conteúdo, vai te dar respaldo para tomar algumas decisões, mas é você que deve se autoconhecer e é você que deve tomar as rédeas da sua própria vida, né? Não é o Caio, que muitas vezes está aí a 2.000 quilômetros de distância, que vai dizer o que você deve fazer na sua preparação. Lógico que a gente sempre sugere quando acha necessário, mas super concordo contigo. Flávia, para fazer um gancho aqui com a tua resposta, né? Você falou que utilizava a leitura dos livros, das sinopses, etc. O que é que você fazia nesses livros? Você só lia de capa a capa, você anotava, você resumia, o que é que você fazia durante a leitura desse teu material? Eu até separei um exemplo aqui, ó. Todo Uhum. rabiscado. Eu lia a primeira vez e sublinhava, né, as partes que eu achava mais relevantes. E depois disso, eu também, no meu estudo, sempre prezei muito por escrever, já desde a faculdade, os meus resumos à mão eram bem conhecidos, assim, entre os colegas. Então, eu sempre, na época de estudo, eu sempre grifava os livros e, na sequência, fazia um resumo. Claro que em materiais, assim, maiores, eu digitava, mas, assim, já fazia praticamente uma revisão, né? A partir do momento em que você grifa, depois precisa ir lá e precisa parafrasear aquilo, isso já vai ficando incutido na mente e cada vez vai assimilando mais. E aí depois eu imprimia esses resumos, sublinhava novamente os resumos, então, assim, era uma bagunça, mas tudo isso ajudava ao conteúdo ser assimilado, né? Enfim, como eu disse, talvez meu método não seja o mais eficiente, mas era a forma que eu conseguia e a forma que para mim era mais eficaz. Então, não sei se eu sou exemplo, mas funcionou. Você é exemplo, sim. E, de novo, a gente concorda, e, de novo, a gente tomou as mesmas decisões em relação ao método de estudo. O meu método é exatamente esse: sublinhar, grifar, marcar e anotar, né? São os três verbos que eu falo sempre: grifar, marcar e anotar, né? E eu fazia no próprio livro, igual você faz aí, porque me parece que o espaço, por ser curto, na verdade, ele é conveniente, porque daí você não escreve tanto, não perde tanto tempo, né? Uhum. Lei seca. Como é que você estudava lei seca? Estudava no pré-edital, você estudou a lei seca, no pós-edital, você estudou a lei seca. Conta para mim como é que você fez isso. Eu procurava sempre, como eu esgotava a matéria, eu tentava pegar um determinado conteúdo e aí ler um pouco de doutrina, ler os artigos correspondentes àquele conteúdo e depois já, na sequência, fazer questões. Então, eu mesclava, assim, tudo. Eu não deixava, essa semana eu vou ler apenas lei seca. Eu lia juntamente com o conteúdo, porque, para mim, acabava sendo mais fácil para assimilar, né? Enfim, a gente vê ali o artigo, às vezes não está tão claro, não parece, assim, tão explicativo, né, tão autoexplicativo, mas aí juntando com a doutrina, tendo previamente já estudado a doutrina, acabava tudo sendo assimilado, tudo fazia sentido a partir do momento em que eu estudava a lei seca. Entendi. Isso no pré-edital, ou nos dois, pré e pós-edital? Na verdade, assim, essa basicamente era a minha preparação pré-edital. Pós-edital, eu separava o tempo, digamos, nós tínhamos ali mais ou menos 3 meses entre o edital e a prova, eu separava por semanas,
e aí em cada semana eu precisava revisar uma disciplina inteira, né? Pegava ali, digamos, direito civil, que é um conteúdo mais extenso, separava 2 semanas, aí uma semana para tributário, 2 para constitucional, e fazia a revisão dessa forma. O que deu de ver deu, e o que não deu, infelizmente, ficava, né? Então, era isso, assim, eu não pegava, dificilmente eu pegava coisas novas para estudar no pós-edital, né? Até porque não havia tempo para isso, e eu sentia essa necessidade de revisar, porque como eu não ficava continuamente revisitando as disciplinas por não estudar uma a cada dia, né, por esgotar, então, às vezes, fazia muito tempo que eu já havia estudado uma determinada disciplina e eu precisava rever ela desde o início. Então, basicamente, era revisão nesse último período, né. Entendi. O que você me diz, assim, em termos de importância da tua preparação pré-edital? Quão importante foi a tua preparação pré-edital para o êxito na Procuradoria de Santa Catarina? Eu acho que não teria sido possível a aprovação, certamente, sem uma boa base. Como eu disse, eu estudei por sinopse, então também não era um estudo tão aprofundado, né, tão doutrinário, assim, só em algumas disciplinas que eu estudava por uma doutrina mais aprofundada, mas aí, a partir da segunda fase, eu precisei focar nessas, né, mas, sem dúvida, assim, fazendo um estudo de base e como o pós-edital ficava apenas para revisão, se eu não tivesse esse estudo prévio, não teria nem o que revisar e muito menos teria tempo para estudar do zero. Então, a gente sempre precisa ter em mente que é uma plantação que vai sendo feita aos pouquinhos, né? Vai colocando ali uma sementinha, outro dia outra sementinha, até que na hora de colher tem uma plantação inteira, né? Mas às vezes vai ali aos pouquinhos, a gente não vê resultado, enfim, não vê às vezes o caminho sendo traçado, mas chega uma hora que aparece, né? Todo estudo é válido, né? E tudo que vai sendo feito aos poucos acaba tendo um resultado ao final. Massa. A última pergunta em relação a esse tópico, né, da preparação de base. Quanto tempo durou essa tua preparação de base até a publicação do edital de Santa Catarina? Como eu iniciei esse estudo mais sério a partir de 2017, deu aí mais ou menos 1 ano e meio, um pouco mais, né? O edital do TJ de Santa Catarina saiu em março de 2017, e o da PGE, a prova da PGE foi em dezembro de 2018. Então, deu um pouco mais de 1 ano e meio. Mas, como eu disse, antes disso, eu já vinha não com tanta frequência, não com tanto afinco, estudando também para concursos de tribunais, né? Então, o que era mais básico, de direito constitucional, direito administrativo, já vinha sendo preparado antes disso, né? Não foi 1 ano e meio e ela passou, não foi, né? Foi estudo sério, né? E antes disso já vinha aí um caminho já bastante longo, não tão contínuo, mas já era longo. Tanto que o concurso em que eu assumi foi em 2013, então eu já era servidora do tribunal há muito tempo, né? Então já tinha iniciado esse estudo já há muitos anos. Uhum. Show de bola. Tu falou no teu relato inicial, Flávia, que trabalhava, não é isso? Você era Isso. assessora. Tua rotina de estudos diária, você gastava o quê? Em termos de quantidade de horas por dia? Então, pela minha rotina, assim, eu acordava cedo, né, em torno das 6, estudava até umas 10, enfim, com alguns intervalos aí. E aí, como eu trabalhava do meio-dia às 7, eu precisava, e trabalhava em outro município, eu tinha um tempo aí de deslocamento, eu mesma preparava o almoço, então eu tinha aí alguns afazeres domésticos nesse meio tempo. Então, era esse período da manhã que eu tinha para estudar, depois chegava do meu trabalho em torno de 7h40, jantava, tomava banho, me ajeitava, e em torno de 8h30 até umas 10 horas, estudava mais um pouco, né? Geralmente fazia questões na primeira fase. Então, era isso, assim, tem que adotar esse período de preparação como se fosse um trabalho, levantar e ir
sem pensar, né? No trabalho, às vezes a gente acorda, não está muito afim de ir, mas é uma obrigação, né? Eu faço isso até hoje para ir para academia, então a gente muda o objetivo, mas continua precisando se forçar a fazer algumas coisas, né? Então, o que eu, o que eu aconselho é realmente adotar esse período de estudo como se fosse um trabalho, como uma obrigação normal, né? Não dá para, hoje não estou afim e deixa de lado, né? Tem que ir sem querer mesmo. Verdade. Final de semana, você saía, você descansava, você estudava alguma coisa? Olha, eu sempre fui caseira, nunca fui muito de sair, também já era casada, não, meu marido também tem essa mesma vibe, mas assim, eu tirava o sábado mais para estudar um pouco de jurisprudência, às vezes os informativos, resolvia também algumas questões, mas isso também mais no pré-edital e mais nas primeiras fases, né? Depois da primeira fase, aí foi uma loucura, porque, enfim, eu não tinha dia, não tinha hora, e toda hora é hora, né? Então, mais no início eu tirava, assim, o domingo, geralmente não estudava, né? No sábado já era bem mais leve também. Mas aí, à medida que as fases vão avançando, a gente não quer retroceder, né? Não quer voltar a fazer primeiras fases novamente. Então, a partir dali, eu, enfim, foquei 100%, já não via mais a família, enfim, minha mãe me cobrava para ir à casa dela, eu assim, mãe, não posso, e, enfim, a gente precisa fazer algumas escolhas, né? Eu sempre digo que a gente precisa escolher bem quem caminha conosco, principalmente nessa vida de concurso, né? Meu marido mesmo me apoiou demais, assim, desde escolher a mesa de estudos, escolher o lugar, e me apoiou mesmo depois da posse. Eu fiquei 1 ano e 2 meses a mais de 200 quilômetros, né, da nossa casa, morando longe, separados por uma serra ainda, e, assim, se não tem o apoio de quem está com você, não necessariamente marido, mas às vezes os próprios pais, né, a gente precisa ter esse conforto, esse alento, assim, amigos também, às vezes, vão lhe cobrar que você não vai nas festas e não atende aos compromissos, mas, assim, foque no seu estudo, né, você sabe que uma hora a recompensa vai vir, e, enfim, tempo depois a gente recupera, né, vale a pena renunciar, fazer algumas renúncias nesse período de preparação para poder colher os frutos depois. E essa recompensa é para todos, né, Flávia, que estiveram aí perto. Eu costumo dizer que a mudança transborda. Quando você sofre com alguém do lado e você vira o jogo, se essa pessoa for a pessoa correta, ela vai estar contigo ali no pódio, né? Então, isso é bem massa no concurso público e é o que eu tenho falado sempre. A mudança transborda e atinge essas pessoas que estiveram contigo ao lado, né? Flávia, último tópico aqui, só para a gente encerrar. Como é que você fazia revisões? Só para ser mais claro, tinha alguma periodicidade, assim, você, segunda eu faço isso, terça aquilo, ou você revisava por questões e sentia o que precisava, ou, sei lá, acordava e o que desse na telha você revisava, como era aquele seu planejamento de revisões? Uhum. Bom, como eu fazia já esses resumos, né, no meu estudo, eu já saía com um resumo pronto, a partir dali, dificilmente eu voltava para aquela doutrina para estudar. Então, meu estudo era basicamente reler o meu material, e aí isso já servia como um resumo a partir dali. E aí, no pós-edital, havia essa separação em semanas, e aí eu focava em reler e, enfim, estudar esses meus materiais próprios, né? E aí, enfim, com certeza, incluindo as questões e atualizações de jurisprudência, mas... No teu pré-edital, Flávio, porque assim, no pós-edital, parece muito clara a necessidade de revisão. A gente não tem como contestar no pós-edital, é o momento certo para você revisar. Isso é muito claro. Agora, no pré-edital, à medida que avançava, revisava ou só avançava e
pouco revisava, ou você, sei lá, durante a semana estudava e revisava, como é que você fazia durante a tua rotina pré-edital? Não teve muito tempo, né? Como eu estudei sério por 1 ano e meio, eu não tive muito tempo para, enfim, para fazer essa revisão pré-edital. Então, eu estudava, fazia o resumo, relia o resumo, e aquilo ali era a minha revisão, né? Então, aí passava para outra disciplina, né? Mas não havia um dia na semana que eu fazia revisão, isso não, assim, ao final do conteúdo é que eu revisava o que eu havia estudado e fazia questões, e a partir dali continuava fazendo sempre questões daquela mesma disciplina, né? Apesar de não ter, por exemplo, se eu terminasse o direito civil, e começasse a estudar direito administrativo, nas questões eu continuaria fazendo as de direito civil. Então, para ficar ali com a matéria sempre sendo revisitada. Mas, propriamente, uma revisão, um dia da semana, ou uma época por mês, eu não fazia, né? Não tinha essa rotina. Era uma medida que a disciplina terminava mesmo. Entendi, isso é interessante, e eu te fiz essa pergunta específica para o edital, porque eu acho muito curioso os alunos, alguns alunos, né? Alguns alunos se matriculam no curso como alunos que estão iniciando a preparação de base, e a primeira dúvida é, como que eu reviso? Então, isso é muito curioso, por quê? Porque o cara ainda nem estudou, né? Ele está ainda estudando as primeiras páginas e já está preocupado se daqui a um ano ele vai lembrar o que estudou agora, né? Quando, na verdade, o desafio principal dele, ou dela, nessa fase pré-edital, é avançar no conteúdo que ele ainda não tem. E ela ainda não tem, né? Então, assim, eu não tenho nada ainda de conteúdo, eu não tenho o que revisar. Então, a preocupação desse cara realmente é avançar nesse conteúdo, para que no pós-edital ele tenha, sim, condições de revisar todas as disciplinas. Agora, de fato, última pergunta, já relacionada aqui ao curso Temas. Você foi aluna do curso Temas, que antes, né, na sua época, chamava curso Vorne, na segunda fase e terceira fase, não foi isso? Lá Isso. para Santa Catarina. Então, portanto, curso de rodadas e curso de prova oral, que são basicamente cursos de treino. Aí eu te faço uma pergunta, não propriamente sobre o curso, que você não deve nem lembrar mais, mas eu sei que foi um bom curso, né? Qual que é a importância do treino, né, para essas fases específicas, segunda e terceira fase? É essencial, né? Os treinos para a segunda e terceira fase estão para essas fases, assim como a resolução de questões está para a primeira. Eu não vejo como passar e ter uma boa nota sem treinar. Até com relação às peças, né, só para te dar um exemplo, eu esqueci de fazer o relatório na minha prova. Era uma contestação e eu esqueci de colocar ali dos fatos. Por quê? Porque falta treino, né? Às vezes a gente sabe como é na prática, mas na hora do nervoso, se não tá assim no automático, acaba não saindo, às vezes a gente acaba esquecendo. Então, isso realmente foi fundamental para as provas discursivas, inicialmente, né? Como eu disse, eu não tinha em quem me espelhar, não tinha outras referências, e assim, as provas, os simulados do Vorne, na época, para mim até foram quase um choque de realidade, porque, assim, o nível era tão alto que eu assim, meu Deus, eu acho que não vai dar. Eu já ia dizer, esse rapaz deve ter penado muito, viu? Olha, foi complicado, assim, então, mas assim, treino difícil, prova fácil, né? Então, e realmente, assim, eu acho que o treino precisa mesmo ser nesse nível, e, e não tenho nenhuma reclamação nesse sentido, eu acho que realmente precisa ser assim. E quanto à prova oral, eu fiz o curso presencial em Florianópolis, e, assim, não tenho nem palavras, porque eu não saberia me portar no dia se eu não tivesse feito o curso. Até aquela época, eu acredito que nós não tínhamos disponíveis provas orais pelo YouTube, por exemplo, como tem sido disponibilizado ultimamente, então eu não tinha outras para ver, não conhecia colegas do concurso para poder treinar, e nem outros que estivessem já nessa fase
com quem eu pudesse, mesmo que não fossem, né, colegas do concurso, mas que pudessem me treinar. Então, nessa jornada solitária... Melhores, né? Como? A tua nota foi uma das melhores na prova oral, Eu inclusive. fiquei em 7º lugar na prova oral. Até fiquei bastante surpresa, né? Porque, enfim, não sou uma oradora exímia, não me considero, mas, enfim, eu acho que eu até falo para os nossos alunos que o conteúdo está sempre guardado ali nas caixinhas, né? Então a gente precisa ter tranquilidade, né? E saber da forma como se portar, porque se só o fato de estar lá não é um problema, né? Se você não está 100% nervoso só por estar lá, vai ser muito mais fácil acessar o conteúdo jurídico que você tem, senão você não estaria naquela cadeira. Então, ele existe, está ali, só precisa ser acessado. Então, o curso auxiliou muito nessa tranquilidade, nessa orientação sobre como me portar e de que forma responder, e sem dúvida foi imprescindível para aprovação. Se eu fosse aprovada, certamente não seria nessa colocação na prova oral, né? Isso eu tenho como garantir. Show de bola. Flávia, para encerrar, deixa uma mensagem para o pessoal aí que está na peleja, que está muitas vezes desanimado, que às vezes não está encontrando alguma solução, não está virando a chave. O que você acha que pode virar a chave? Uma dica, enfim, dá uma palavra aí de alento para o povo. Pode ser uma palavra do ponto de vista mental, que você acha interessante, ou do ponto de vista também de estratégia, de dica, o que virou minha chave foi ter feito isso ou aquilo, porque é importante também, né? Eu acho que é importante reforçar, Caio, essa questão de respeito à individualidade de cada um. Eu tinha sempre essa insegurança de que estava estudando errado, que não ia passar, porque não estudava uma disciplina por dia, e como é que pode? Tem gente que estuda 50 minutos, uma disciplina já passa para outra, e eu levo mais de 50 minutos para conseguir entrar em uma disciplina. Então, quando uma juíza com quem eu trabalhei me disse que também estudava da forma como eu fazia, estudando até encerrar o conteúdo, ali eu lavei a alma, meu estudo ficou validado a partir dali. Então, assim, não espere que alguém diga que você está fazendo errado, que você está fazendo certo, faça da forma que você se sente mais confortável, porque é isso que vai garantir a constância. Não adianta querer adotar um método mirabolante e só porque o seu colega usa, se ele não serve para você. Então, estude... Eu estou escrevendo sobre isso, inclusive. Como? Eu estou escrevendo sobre isso, essa ideia do método gourmet, né? O pessoal tem trocado arroz com feijão por métodos gourmet. Então, parece que é você que está falando pela minha boca, assim, concordo em número, gênero e grau, estudamos da mesma forma, sem, parece assim, que a gente, eles combinaram, mas não combinamos nada, o pessoal sabe, é porque o pessoal, Flávia, que me conhece, meus alunos, eles vão dizer assim, não é possível, a Flávia está falando a mesma coisa que o Caio fala para mim há um tempo, então, não foi combinado, pessoal, e realmente está aqui uma pessoa de sucesso também, que tem a mesma percepção que eu tenho sobre preparação para concurso público, e principalmente sobre preparação individual para concurso público. Muito obrigado, Flávia, show de bola a nossa conversa. De novo, você nos trouxe aqui informações muito relevantes, e eu só tenho a agradecer, tá? Fique com Deus, Deus abençoe sua carreira aí, e precisando do lado de cá, você continua tendo, né, uma pessoa que pode ajudar em alguma coisa aí que você eventualmente precise, tá bom? Eu que agradeço, prazer é meu e também estou à disposição, sempre que precisar. Um abraço, tchau, tchau. Tchau, tchau.